Ituano venceu, botou pressão no Vasco e agora são 5 times na briga pelo G4 além do Vasco. Abre o olho, Vasco, senão o bicho vai pegar, a gente vai trazer aqui pra vocês isso, a tabela da Série B. Vamos falar também sobre os ingressos do jogo contra o Operário. O Vasco foi à CBF para pedir que o Operário abaixem os valores muito abusivos, é um absurdo, né? O Vasco vai repetir a prática que fez contra a equipe do CSA. E olha, esse domingo é decisivo pro Jorginho definir a equipe que vai enfrentar o Operário. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu vascaíno, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco, a gente vai estar presente aqui trazendo pra vocês sempre. Olha, antes de começar esse vídeo, recado importante, neste sábado, neste domingo, a nossa live resenha, quase não sai, né? A nossa live resenha será mais cedo, não será às 7 horas aí como vocês estão acostumados, não. Será pela tarde, então fiquem atentos, ativem o sininho, porque provavelmente às 16, 15 e 30 por aí a gente vai estar entrando ao vivo. Por quê, Léo? Porque o YouTube, com a cobertura das eleições, a gente fica com a dificuldade para trazer lives no mesmo horário que tiver o resultado das eleições. Então já deixa essa informação para vocês. A nossa live será mais cedo. Nossa live resenha do domingo, neste dia de eleição também no Brasil. E olha, vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu falo sobre a situação da tabela, vou falar também sobre a situação da definição do time, porque o Vasco entrou com um pedido na CBF, semelhante ao que fez contra a equipe do CSA, né? Vocês lembram que o CSA cobrou R$ 180 aos torcedores vascaínos? Contra a equipe do Operário. Como eu já tinha dito no vídeo mais cedo, o Operário tá cobrando aí R$ 150 para o torcedor vascaíno. É um absurdo, né? É um absurdo. Os caras não podem ver o Vasco jogar, sabe que a torcida vai mesmo e acaba cobrando um valor absurdo dessa forma, né? Como eu já dei exemplo aqui de outros jogos que teve no máximo R$ 80 como valor. O Vasco entrou na justiça, vai esperar aí a definição, né? Na justiça não, na CBF, vai esperar a definição do Operário e que se não tiver aquela mesma situação que houve contra o CSA, o Vasco vai até a justiça e também deve pedir aos torcedores que guardem os canhotos dos ingressos que forem comprados para o jogo contra o Operário. Então, o Vasco, mais uma vez, aciona a CBF por preços abusivos cobrados pela equipe mandante. Vai vir muita gente falando, mas tá certo isso e aquilo. Cara, não é, cara. Se é para ser 150, como era o Cruzeiro, né? O Cruzeiro cobrava 150 para todo mundo. Aí sim, mas você der um aumento absurdo de um jogo para outro, não pode acontecer. Então, o Vasco entrou aí com um pedido na CBF. Olha, terminou a rodada da Série B hoje, a 32ª rodada, e resultados nada importantes, nada bons para o Vasco, né? O Criciúma ganhou a equipe do Brusque e a equipe do Ituano venceu o CRB por 1-0, né? Muito com a ajuda do Vinícius Paiva, né? Para vocês terem uma ideia. Vinícius saiu do Vasco e está jogando muito no Ituano. O Ituano, como você está vendo aí na sua tela, está passando a classificação, chegou a 47 pontos. Com isso, o Ituano encosta na equipe do Vasco, fica a 2 pontos do Vasco. O Ituano tem um jogo contra a equipe do Cruzeiro, é um jogo de festa, todo mundo sabe disso. O Cruzeiro já foi campeão, já se sagrou campeão da Série B, inclusive parabéns ao Cruzeiro pela competência do trabalho. Mas o Ituano vai na quarta-feira jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. E o Vasco vai jogar contra a equipe do Operário no Germano Krieger. Ainda temos Londrina, Sport e a própria equipe da Sampaio Corrêa, todo mundo brigando ali para poder, o Criciúma também que venceu o seu jogo tá chegando, então são 5 times brigando ali pela vaga do Vasco. O Vasco agora vai ter que abrir o olho, não tem mais margem para perder pontos e tem que ganhar. Tem que ir para jogar contra a equipe do Operário e ganhar, porque agora são 2 pontos de diferença, são 5 times, cara, brigando por essa vaga do Vasco. Então não tem outro resultado para ir para Operário. Léo, não ganha 9 jogos. Vai ter que ganhar agora. Vai ter que tirar da onde for a força para ganhar. Porque o torcedor já fez sua parte. Agora é hora dos jogadores dentro de campo fazerem a parte deles, né? O torcedor está fazendo sua parte desde o início do campeonato. Lotando todos os jogos em São Januário.
Então agora é a hora dos jogadores dar essa volta, né? Dar o presente ao torcedor vascaíno, que é subir para a Série A. Então eles agora que se doem. Inclusive, o Vasco treinou nesse sábado, né? Já ia falar nesse domingo. Neste sábado, inclusive aí a gente teve a presença de Riquelme, tá passando aí na sua tela, alguns meninos da base como o Lucas Eduardo, o próprio Julião também treinou, enfim, foi um treino muito bom aí. Primeira parte os jogadores fizeram a parte de academia, né? Fortalecimento de músculos, essas coisas. O Riquelme estava nesse treinamento, o Riquelme tá treinando, já tá começando a voltar, né? Até porque, como eu falei, diminuiu o tempo de previsão para volta. E depois o Vasco foi a campo e treinou bastante. E a dúvida do Jorginho, que deve ser tirada neste domingo, né, nesse último treino antes de viajar para Ponta Grossa, né, provavelmente, é quem vai ser o cara para substituir o Yuri Lara. Este é o grande problema. Bota Zé Gabriel, bota Matheus Barbosa, recua um pouquinho o Andrei e traz um Sarrafiore, um próprio Juninho. Essas são as dúvidas que o Jorginho tem de como ele vai escalar esse time do Vasco para enfrentar a equipe do Operário. O que já sabe é o seguinte, vai ter que ir para lá buscar um resultado positivo contra um adversário que está na zona de rebaixamento, que está aí praticamente, né, em vias de ser rebaixado, teve um resultado muito ruim dentro de casa, que foi um empate contra a equipe do Vila Nova na última rodada, tem que vencer a todo custo, é um time que a gente sabe que joga muito bem lá dentro, sabe se fechar bastante, mas é um time que tem sim suas deficiências táticas e técnicas. Por quê? Por causa também da questão do investimento e muito mais. Mas o Vasco precisa nesse momento se impor e jogar. Então, o Jorginho terá esse domingo para definir essa equipe, para ver o que é que ele vai fazer, se ele vai mudar tudo, se vai mudar o ataque também, se o Raniel continua, se ele bota um Figueiredo, o próprio Aguinaldo ali para jogar por ali. Então, são muitas definições que o Jorginho deve ter neste treino de domingo, neste domingo no CT Moacir Barbosa. O treino deve ser pela manhã. Então, os jogadores do Vasco aí vão ter aí um dos últimos treinos a pronto antes de viajarem para o Paraná para enfrentar a equipe do Operário. Vão estar pressionados, bastante pressionados, não só pela torcida, mas também pelo resultado, pela tabela, pelos adversários. Situação se complicou geral aí para a galera do Vasco da Gama. E só antes de terminar o nosso vídeo, falar aí que a equipe do Bahia, né, mudou de técnico. O Bahia perdeu mais um jogo, né, depois de uma sequência muito ruim. O Bahia anunciou aí a saída do técnico Enderson Moreira. E o Bahia é um dos grandes rivais do Vasco ali no G4, né? Tá acima do Vasco, mas o Vasco pode se aproximar dele com uma vitória e com aliada a uma derrota do Bahia. Então, a equipe do Bahia está sem técnico aí após a saída do Enderson Moreira. Não resistiu aos resultados negativos e ao 3-1 da equipe do Chapecoense e foi demitido. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Lembre, viu? Nossa live será à tarde, não teremos live à noite não, hein? Então, espero todos vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu, valeu vascaínos, tamo junto!